noite. Estamos aqui ao vivo, fazendo essa live, como todas as sextas, no Centro Espírita Amor, Fé e Luz. E é uma alegria estar aqui mais uma vez para falar de Joana de Ângeles, que é um vulto muito respeitado na espiritualidade. E todas as sextas nós convidamos a todos, tanto em plano material quanto em plano dos desencarnados, para comungar conosco esse momento onde nós fazemos reflexões à luz do Evangelho. Ju, boa noite, muito bem-vinda, tudo bem? E uma vez por mês, sempre a primeira sexta-feira do mês, nós abordamos em especial a fala de Joana de Ângeles, né? Então, nós temos essa programação onde é uma oportunidade muito rica da gente pensar, né, sobre as questões da nossa alma, sobre as questões que envolvem o nosso modelo e guia, que é o nosso irmão Jesus. Então, eu agradeço a presença e convido a vocês a fecharem os olhos, respirar fundo, serenar os corações, entrar em conexão com o seu mentor, com o anjo de guarda, espírito amigo, o nome que quiser dar a esse espírito de luz que tutela a sua existência, agradecendo o dom da vida, a oportunidade de estarmos aqui, em prol de entender um pouco mais sobre esse modelo e guia, entender um pouco mais sobre o nosso interior, para conseguirmos trilhar de uma maneira mais efetiva aquele caminho que vai nos levar de encontro a nós mesmos, que vai nos levar de encontro à nossa essência divina. Pedimos, amado Mestre, pedimos a Joana de Ângeles, a equipe de Eurípides, que possam guiar o nosso trabalho. Pedimos a Joana que possa se expressar através do nosso aparelho físico, que possa falar, para que possamos nos sintonizar cada vez mais com as verdades eternas, imutáveis. Pedimos a fluidificação das águas dos nossos lares, dos hospitais, dos asilos. Pedimos muita assistência, em especial para aqueles que estão nos hospitais, para aqueles que estão enfrentando talvez uma transformação de vida, enfrentando mudanças difíceis de serem feitas, mas que se sintam apoiados pelo nosso Pai, abraçados, amparados, iluminados pelos espíritos amigos, com coragem, esperança e certezas eternas. Agradecemos, Mestre, por mais essa oportunidade
esteja conosco em todos os momentos. Com muita gratidão, faremos o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos abordar Jesus e a Atualidade, é um livro. Pablo, muito bem-vindo. Jesus e o Repouso, é o capítulo 16. Então vamos ver o que Joana nos traz nesse capítulo de hoje. Eu não vou ler porque senão vai ficar muito extenso, mas eu vou tentar explicar aqui na medida que o livro vai passando. Aqui ela coloca para nós que existe no ser humano sempre presente aquele desejo de repousar, aquela necessidade de refazer as energias, de sair do trabalho, de espairecer, né? De descansar. Gasparino, boa noite, minha querida. Então, aí ela coloca que as pessoas fazem programas de férias, que trabalham o ano inteiro para poder, no final do ano ou no final de um período, né, de trabalho, para poder participar de alguma diversão, de algum esporte, de excursões, de algum tipo de divertimento. E então ela coloca aqui, por exemplo, se uma pessoa mora numa cidade grande, num centro grande, urbano, essa pessoa quer ir para os campos. Quem mora nos campos já tem uma vontade de viajar para uma cidade grande, né? Quem trabalha nas montanhas busca as praias. Então, quem trabalha numa região, quem mora numa região muito fria, deseja ir para um lugar que seja mais quente, ou seja, vivenciar para descansar algo que seja o contrário ou algo que seja diferente das suas próprias rotinas, né? E só que muitas das ocasiões essa questão das viagens vira um status. Por quê? Porque as postagens sociais, quando a gente fala que foi em tal lugar, viajou para não sei onde, as pessoas que estão olhando os nossos status, que estão reparando toda a nossa conduta nessas férias, olha, fala assim, nossa, olha lá onde que a Josi foi, olha, a Josi viajou para tal lado, a Josi foi lá naquele lugar, nossa, morro de vontade de conhecer, e fica imaginando que se a Josi está viajando para tal lugar, é porque ela tem uma certa condição material para isso, ela tem dinheiro, ela está numa situação ótima. Tudo que nós vemos através das telas é uma situação melhor do que a nossa que está aqui do lado de cá, imaginando o que o outro está vivendo. Ou seja, a grama do vizinho é sempre mais verde. E nessa questão de férias, quando a gente vê alguma postagem, alguma fotografia, nós ainda ficamos assim viajando, né? Imaginando cenas, que delícia que não deve ter sido, nossa, lá deve ser bom demais. E então essas viagens, elas nos dão um certo status numa cultura de mundo material em que vivemos, numa sociedade materialista em que vivemos. E aí, com relação a isso, todo mundo deseja realizar esses planos de descanso. Mesmo não tendo condições financeiras para fazer isso, nós gastamos energia durante todo um período de tempo, mas mesmo alcançando ou não esse objetivo do descanso, aqui na nossa mente, a gente sempre quer, né? A gente sempre almeja alguma coisa. Nossa, se eu pudesse hoje eu faria tal viagem. Ah, porque se eu pudesse hoje, se eu tivesse dinheiro, eu iria em tal lugar. Sempre tem isso na nossa cabeça. Uma por necessidade, de fato, que toda mente tem de descansar, e outra por status, porque se nós olharmos lá do outro lado da tela,
as postagens de quem viaja, de quem conhece outros lugares que são lindos, maravilhosos, também nós desejamos isso. Nossa, eu também gostaria de ter tido a oportunidade que essa pessoa teve. E aí, isso nos remete a uma certa inveja também, né? Quando nós vemos essas situações. E todos nós, sem exceção, temos esses sonhos, porque de fato viajar é gostoso, é bom conhecer outras culturas, conhecer o jeito de viver de cada povo. Isso também é cultura, viagem também é cultura. E é muito importante. Então, quem tem de fato a oportunidade, tem a condição, deve fazer, né? Mas isso não passa de um sonho para muitos de nós que não tem essa condição financeira para fazer isso, né? E aí o que acontece para muita gente conseguir ter essa condição? Trabalha, 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 vai até a exaustão, vira aquela bola de neve de pensar só no trabalho, chega ao ponto assim de atingir um estresse físico e mental, né, para poder conseguir realizar um sonho de uma viagem. E aí nessa questão de realizar esses sonhos, muitos de nós se atropelam na questão do financeiro, porque faz um compromisso que na verdade está além das nossas posses, faz um compromisso grande em cartão de crédito e infelizmente atropela o bom senso para poder conseguir realizar uma viagem e talvez até por status. Agora, o que vai acontecer quando nós caminhamos por essa vibe do status, por essa inconsequência financeira para realizar um sonho ou para ter uma visibilidade perante a sociedade? Isso vai acarretar um estresse muito grande depois dessa viagem, porque a viagem passou, aí eu vou cair na real de cuidar do meu lado financeiro, que em muitas das vezes vai estar um caos em função da realização de um desejo que eu precisei de realizar de um jeito inconsequente. Então, aí quando volta dessa viagem, aqueles compromissos, né, como se acordasse assim de um sonho, e agora eu vou ter que lidar com a realidade, vou ter que correr atrás do lucro para poder me equilibrar de novo, financeiramente falando, né? E aí, nós precisamos, aqui ela nos convida nessa primeira leitura, a pensar nesse modismo, até que ponto eu realizar um sonho que não está totalmente dentro das minhas posses financeiras vai realmente me dar um descanso. Que preço eu estou de fato disposta a pagar para ter um status social? Para ir a lugares, gastar um dinheiro que na verdade eu não tenho para gastar. Até que ponto vale a pena isso? Então, nós precisamos de seguir esse conselho de Joana e pensar com moderação quais são os sonhos que eu tenho, quais são os sonhos possíveis que eu posso e consigo realizar, quais são aqueles que depois que eu realizar esse sonho, ele vai me manter em descanso, como todas as vezes que eu penso em algo que eu fiz com muito prazer, eu vou renovar esse prazer e através disso eu vou renovar de fato as minhas energias, ou ele depois vai me dar um peso energético muito grande por ter sido imaturo e atropelado, né, os fatos e ido atrás de algo que na verdade eu não podia ter feito. E aí ela ainda cita aqui para nós no livro um ponto muito interessante com a questão das viagens, que se for em época de temporada ou em época de férias, um feriado prolongado, alguma coisa assim, você chega naquele hotel dos seus sonhos e naquela situação no aeroporto ou seja lá onde for, o tumulto de uma recepção, a demora que é para a gente ser atendido, já é uma situação estressante. Talvez foi uma viagem longa,
longa e longa, e você chegou muito cansado e ainda fica horas ali para poder ser atendido. Por quê? Porque todo mundo chega ao mesmo tempo, e férias em situações de feriado, o número de pessoas viajando, querendo a mesma coisa que você, é muito grande. Então, hotéis cheios, restaurantes muito cheios, talvez as comidas não são tão bem feitas, porque o volume de gente é muito grande. Então, tudo isso é possível de acontecer. Aí começa, você está lá alguns dias, e aí passa alguns dias, você parece que saiu daquela questão da novidade. Nossa, eu estou nesse lugar que eu tanto queria. Aí começa a sentir falta da cama, o travesseiro que você usa pode não ser o adequado, aquele que você está acostumado. Aí começa a dar dor na coluna, porque não dormiu bem, porque está numa posição assim assado, que não te satisfez. Ou seja, várias questões, né, de sono irregular que te levam a indisposições, elas começam a fazer você questionar: realmente valeu a pena eu vir? Eu já estou com saudade da minha casa. Nossa, isso aí é bom demais. Mas voltar então é uma beleza, porque nada se compara ao conforto, ao aconchego do nosso lar. Por mais que sejam prazerosas muitas viagens. Gente, isso daqui ela não está generalizando, ela está colocando possibilidades extremamente reais que muitos enfrentam quando estão viajando, né? Então, aquela propaganda que é feita daquela viagem dos sonhos em que a gente vai, nossa, é mesmo, eu vou lá, lembrei que eu quero conhecer esse lugar, muito tempo atrás eu queria muito ir, e aí chega o ponto, você consegue realizar aquilo, e aí você vê que quando chega lá, não é talvez a coisa tão boa quanto você desenhou na sua mente. Ou talvez pode até superar as suas expectativas e ver que é muito melhor do que você imaginou. E aí você fica pensando: por que eu não fui antes se eu tinha condição de ir? Então, a questão que ela pede aqui para a gente é analisar de fato o que é real para nós, o que significa de fato um descanso, porque muitas das coisas nós vamos no modismo das viagens e às vezes isso vai acarretar para nós um desafio depois de organizar a nossa vida em função de uma viagem. Mas ela chama aqui também atenção, uma segunda parte, ela fala o seguinte: toda mudança de atividade faculta renovação de energias e dá novas motivações. Então, se você nunca viajou e fez uma viagem, conheceu um lugar novo, com certeza isso vai te trazer excelentes benefícios, excelentes reflexões sobre a sua rotina, sobre o jeito de viver do um, sobre alguma coisa que você aprendeu com o outro, sobre algo que você viu que você não quer de jeito nenhum para a sua realidade, porque não comunga com o seu jeito de pensar, com a sua filosofia de vida. Ou seja, nós temos um leque imenso de situações, de lugares, de jeito de viver que nós vamos analisar e comparar com o nosso, no sentido de: isso me convém? Isso me faz bem? Eu assumiria esse lugar aqui? Ou só para passear tá bom? Eu moraria aqui? Eu aceitaria viver do jeito que essa pessoa vive? Então, todo lugar que nós podemos visitar nesse modismo das viagens, ele vai nos trazer reflexões muito importantes. Não análises com críticas do jeito das pessoas viverem, do jeito das pessoas ganharem a vida. Porque ainda tem uma questão que outro dia eu estava lendo um livro e falando, por exemplo, nós estamos em Minas Gerais, vou lá para o Pará, por exemplo. E lá no Pará, eu sou extremamente bem atendida por um garçom, por um atendente do hotel.
ou por alguém que trabalha numa feira, seja lá quem for, que me prestou algum serviço, uma pessoa que podia estar lhe vendendo uma água para mim. Eu fui muito bem atendida por essa pessoa, admirei, fiz uma postagem, olha gente, a pessoa que me atendeu lá no Pará, me vendeu essa água, tá nota 10, é um excelente trabalhador, uma pessoa dedicada, e o pessoal daqui atende muito bem, tá. Vamos supor que essa pessoa saiu lá do Pará e veio morar aqui na cidade de Araxá, para ganhar a vida aqui, porque lá está muito difícil. E aí eu vou conviver com essa pessoa aqui, como nós recebemos muitas pessoas. Minas Gerais recebe muitas pessoas dos extremos do nosso país. Será que eu vou vangloriar, eu vou exaltar, reconhecer o trabalho dessa pessoa com quem eu estive só naquele períodozinho de férias, achei lindo, maravilhoso? Será que essa pessoa convivendo comigo aqui todos os dias, eu vou ser cordial, vou reconhecer o trabalho dessa pessoa da mesma forma? Ou eu vou começar a falar, nossa, Araxá está cheio de gente de outros lugares, a cidade está assim assado, não tem mais a mesma confiança. Eu já escutei isso muito. Então, Araxá agora não é mais uma cidade segura. Ah, isso é o quê? Culpa dessas pessoas que estão aí de fora. Aí a gente culpa aquele que lá me atendeu muito bem e que não serve para morar aqui na minha cidade. Porque era muito lindo, maravilhoso, muito louvável quando estava lá. Mas se veio para minha cidade, eu não consigo acolher. E isso realmente, através de uma chance de eu sair para descansar, será que a minha atitude permite que a minha alma descanse com um pensamento de exclusão, um pensamento de crítica, um pensamento de julgamento? Tudo isso Joana de Ângeles está nos convidando a pensar aqui sobre a questão do repouso. E aí ela fala aqui que um balanço do trabalho, um balanço das nossas atitudes mentais com relação a esse tipo de situação, né? Quem eu estive lá, se tivesse aqui, eu tratei bem, eu realmente valorizei, esse valor é eterno ou esse valor foi só momentâneo, foi só uma fachadazinha? Talvez de formas inconscientes a gente faz isso, mas é importante avaliar, né? E então ela coloca aqui para nós que sem dúvida nenhuma, todo ser humano precisa sim de descanso, precisa refazer as energias, precisa de férias, precisa de repouso. Mas para isso tudo realmente ser efetivo na minha vida, eu preciso avaliar minha conduta. Preciso avaliar o antes e preciso avaliar o depois, certo? E aí, ela coloca até na questão dos hotéis, na questão das filas de espera, na questão daquele desgaste, aquela fila para entrar nos restaurantes, esse desperdício de energia faz com que a gente avalie melhor e faça escolhas mais saudáveis, menos desgastantes. Nós conseguimos fazer isso, né? E fora também, ela alerta aqui, a preocupação que nós temos com o traje da moda. Que roupa eu vou usar, que eu vou ter uma boa visibilidade nas minhas férias. Não, se eu for no aeroporto, eu não posso me apresentar de qualquer forma. Eu tenho que ter aquele traje em que a sociedade vai olhar para mim e me veja plena. Então, vamos analisar muito bem a nossa conduta, o que eu estou fazendo com as escolhas que eu tenho. Se eu estou sendo talvez escrava de uma vaidade, de uma aparência, de uma aceitação social, ou eu estou me vestindo e indo a lugares que realmente me fazem bem, independente de qualquer outro fator.
é aquele que realmente vai ser um alimento da minha alma e não a visibilidade nas mídias. Daí Jesus, então, vem trazendo um recado para nós assim. Ele uma vez comentou, Jesus, tá, gente? Estou falando de Jesus. O Pai trabalha até hoje e ele trabalha também. E aí Jesus coloca o seguinte, através dessa fala aqui. Wanda, boa noite, querida. Muito bem-vinda. Saudade de você. Vai aparecendo para mim aos poucos, gente. Não aparece todo mundo aqui. Mas vamos lá. Aí ele fala o seguinte, que o trabalho é lei da vida. Mas assim como o trabalho é lei da vida, o descanso também é. E nós não nos permitimos o descanso tanto quanto nos permitimos o trabalho. Por quê? Nós achamos que o certo é trabalhar, trabalhar, trabalhar e o repouso, se der tempo, eu faço. Eu saio de um trabalho, eu vou para o outro e fico naquela exaustão, até por talvez mecanismos internos de achar que nós não merecemos esse descanso. Então nós temos que avaliar a fala de Jesus. Fala que obedecer às leis divinas tem muitas dificuldades nessa obediência, mas também tem muitas facilidades que ele coloca na nossa mão e nós não pegamos para nós. Aqui ele está dando um exemplo de o trabalho é lei da vida, o descanso, o repouso também é lei da vida e a gente não obedece essa lei da vida. Só que o repouso também, esse descanso, não significa paralisação, não significa ociosidade, não significa aquele estado de talvez não fazer nada, porque a nossa mente trabalha sem parar, ela não descansa. Então, o que nós estamos fazendo? Aí pensar no que de fato é descanso, no que de fato descansa a sua mente, não só o próprio corpo físico, que é o X da questão, que é o importante. Então ele cita aqui a busca por uma tranquilidade interior, né, faz com que a gente recupere as nossas forças. Então o chamado que ela nos faz é o seguinte: o que é repouso para você? Talvez para uma pessoa repousar, ela vai escutar uma música e vai dançar. Talvez para outra pessoa fazer uma caminhada é um repouso. Talvez dormir é um repouso para outra. Talvez escutar uma música é um repouso para uma pessoa. Talvez assistir um filme é um repouso. O que ela pede para que a gente fique muito atentos é o naipe da música que eu estou ouvindo, o estilo do filme que eu estou vendo, qual a produção mental que eu vou ter de encontro àquela música, àquele lugar em que eu frequentei, àquele filme que eu assisti, que tipo de música eu estou dançando, o que aquilo está produzindo na minha mente. Isso que de fato vai ser caracterizado como um repouso, como um relaxamento, como uma fonte de descanso. Porque se a gente não ficar vigilante com isso, nós vamos buscar perturbações que no momento a gente pode nem estar percebendo, mas que elas estão rondando, e nós sabemos que o processo é sutil e pode ser uma puxadinha de tapete. Então nós precisamos de analisar os lugares em que eu vou, os costumes que eu tenho, os indivíduos que eu encontro, qual a sintonia que cada um desses locais está me trazendo e com que a minha mente está sintonizando, o que eu estou atraindo de acordo com aquilo que eu estou chamando de repouso e de descanso, né? Então, ela pede que a gente faça uma meditação para analisar o que é repouso para cada um de nós e, de fato, ver se realmente está se cumprindo esse objetivo no meu corpo físico e na minha mente, no meu emocional, no meu espírito, para que a gente consiga um equilíbrio cada vez maior
nas minhas atividades. E aí ela ainda cita aqui uma metáfora que ela fala o seguinte: basta entrar no seu quarto, fechar a porta e conversar com Deus, né? Conforme Jesus nos ensinou. Mas esse quarto aqui é o nosso mundo íntimo e essa porta é o nosso contato com o externo, né? É o nosso acesso ao exterior. Como é que está isso? Que lugar, que maneira eu uso para ter o silêncio interno? Para que eu ouça a voz de Deus. Quando eu peço uma orientação, eu preciso saber se essa orientação veio. E eu só vou saber se eu estiver atenta. Como é que eu vou ficar atenta? Silenciando, buscando o meu mundo íntimo. Me isolando temporariamente do mundo externo. Para estar em contato íntimo comigo mesmo, buscando a divindade em mim. Se eu faço uma pergunta, eu tenho que silenciar para ouvir a resposta. É um mecanismo elementar, mas nós não silenciamos de fato. Ou, às vezes a gente faz até mais. Ao invés de silenciar, nós induzimos a resposta. Eu faço uma pergunta para o meu mentor, para Jesus, seja para quem for. Eu faço uma pergunta, mas eu quero uma resposta, eu não quero qualquer resposta. Eu quero aquela resposta que vai me agradar. E nem sempre Deus tem, como um pai, tem a resposta que nos agrada, mas tem a resposta que nos protege. Por intuição ele fala, não vai para essa cidade que não, vai para aquela lá. Não faz isso agora não, deixa para o mês que vem. Toda intuição, quando ela vem com base nas nossas orações, quando ela vem com base no nosso contato estreito com a espiritualidade de luz, toda intuição que vier depois disso, ela deve ser seguida, porque ali tem uma proteção, ali tem realmente alguma coisa que vai nos favorecer por um lado e vai nos tirar de perigos por outro lado. Então a gente precisa de estar atento a isso. E ela fala aqui também, para a gente finalizar, que no programa de saúde física e mental, o repouso tem que ser incluído como uma necessidade prioritária. Será que nós fazemos isso? A gente negligencia isso, a gente acha que a vida é só trabalhar. Afinal de contas, se eu estiver muito cansado, eu vou bater na cama, vou dormir, não vou nem ver passar. Porque aí o tempo passa mais rápido. Será por que a gente tem tanta essa ânsia de que o tempo passe mais rápido? É a nossa reencarnação passando. Será que isso é um processo de fuga da nossa realidade? Será que eu não estou me dedicando a situações, a questões íntimas que de fato, se eu cuidar, se eu trabalhar em cima daqueles pontos ali, também isso não vai ser uma fonte de repouso emocional, de repouso espiritual? Então, o que é repouso para um é diferente do que é repouso para o outro. Mas nós precisamos de pensar em nós. O que é repouso para cada um de nós? Então, ela fala que cuida, então, do que nós vamos fazer com esse recurso que nós temos para repousar. Sempre tem um conjunto de fatores para serem analisados, para de fato o que eu estou usando como recurso seja realmente uma fonte de repouso e de descanso para mim, né? E aí, nisso, nós vamos aproveitar essas ocasiões para de fato descobrir a nós mesmos, conhecer a nós mesmos de um jeito melhor e identificar nessa trajetória, nesse processo, identificar o que de fato é indispensável na minha vida na questão do repouso. E aí, nisso que eu consigo identificar, eu vou selecionar com mais rigor, com mais bom senso, com mais verdade, aquilo que é de fato necessário para a minha vida
saudável. Se eu estou em busca de uma vida saudável, eu preciso fazer todo esse passo a passo antes para poder realmente conseguir atingir um objetivo de uma vida saudável. Porque aí eu vou estar também renunciando, abandonando aquilo que para mim foi muito importante lá atrás, que foi repouso, que foi descanso, que foi alívio, que foi gostoso, mas que hoje para mim não é mais conveniente. Eu tenho que estar sempre analisando os meus valores para poder detectar o que é hoje para mim necessidade mesmo para o meu descanso, tanto quanto para o meu trabalho. Então, ela defende muito essa questão do repouso, sim, sem ociosidade e com ação edificante. Talvez o repouso, para mim, pode ser para o posto de assistência no domingo de manhã, ao invés de ficar dormindo até meio-dia. Isso pode ser repouso mental. Então, quando nós vamos de encontro também à necessidade do outro, nós tornamos as nossas questões, a gente deixa temporariamente as nossas questões para cuidar do outro. Isso também nos enche de alegria, de bem-estar, porque a sensação de ser útil, ela é importante para toda a alma. Então, gente, é isso que Joana quis dizer para nós hoje, né? Então fica aí para nós essa leitura, né? Essa constatação de que o trabalho é lei da vida, o descanso também é lei da vida, mas vamos analisar o que de fato nós estamos fazendo para buscar esse descanso, ok? Então eu convido vocês agora a respirar fundo, a descansar o coração no encontro com o coração do Cristo, a pensar, abraçar a si próprio, porque um abraço bem dado, um abraço com amor, com aceitação, um alto abraço é importante para o repouso do nosso coração. Que possamos acolher a nós mesmos para verdadeiramente estar acolhendo aquelas pessoas que convivem conosco. Que possamos valorizar a permissão para o descanso. Que possamos descansar buscando a paz, buscando atitudes edificantes para que esse descanso seja real, seja efetivo e seja duradouro. Que possamos fazer a proposta do alto amor, que possamos fazer a proposta da responsabilidade conosco mesmos e com os outros, para buscar um equilíbrio maior no dia a dia entre trabalho, produção e produção de situações alegres, produção de bem-estar, produção de leveza, de energias de luz, através de todos os recursos, através da arte, através de leituras, através de preces, através do nosso contato com a nossa divindade. Obrigada, Joana de Ângeles, todos os mentores desse trabalho. Obrigada por me permitir falar em seu nome. Que possa alcançar ao meu próprio coração e ao coração de quem muito necessita do teu abraço de luz.
Que assim seja. Gente, muito obrigada por estarem aqui e eu peço que tenham um final de semana reflexivo, um final de semana de amor, um final de semana de coragem, de aceitação, de paz. Que todos vocês sejam atendidos, sejam abençoados e que possam ter um final de semana de tranquilidade. Muito obrigada pela presença de todos vocês e até sexta-feira que vem, se Deus quiser.